Então, hoje é o dia 9/9, mas não é do 19. Mas daqui a uns dias eu vou estar falando do 19. Que o tempo passa, o tempo voa. Lembrou de alguma coisa de agora? Continua numa boa. Bamerinhos nem existe mais. E nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito, conforme nós temos o texto em Gálatas, capítulo 5, os versos 16 a 25, que é o trecho em estudo. E em Gálatas 5,16 existe um imperativo: andai no Espírito. Andai no Espírito. A consequência disso é que nós não apenas estaremos vacinados contra as concupiscências da carne, como ao andar no Espírito, nós estaremos sob a orientação do Espírito Santo, nos dando direção e discernimento quanto ao que falar, o que não falar, o que fazer, o que não fazer. Ou seja, Cristo vivendo em nós, conforme o próprio texto de Gálatas já o disse, lá no capítulo 2, verso 20, que é um texto muito conhecido, o 19 também. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. O fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. A fim de viver para Deus. Viver para Deus. Viver para Deus. É andar no Espírito. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ao andar no Espírito, Cristo está andando através dos meus pés. Deus não nos enxerga mais de outra forma que não seja através de Jesus Cristo. Ele é o nosso substituto. 1 Coríntios 15 fala isso, Romanos 5 fala sobre isso. É o princípio da representatividade. Assim como todos morrem em Adão, todos são vivificados em Cristo. Quando a Elaine ora no Espírito, e ela se aproxima do trono da graça, Deus vê Jesus Cristo se aproximando do trono da graça. Porque ela agora, se é que ela é nascida de novo, ela está revestida de Jesus Cristo. Cada um de nós agora nos vestimos de Jesus Cristo. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus vê o próprio Filho se aproximando. Nós somos clones de Jesus Cristo. É por isso que Deus não nos trata mais segundo o nosso proceder. Ele não é bipolar. Uma hora ele te ama, outra hora ele está chateado com você, outra hora ele te ama, outra hora. Não depende mais dos meus méritos. Pela graça sois salvos mediante a fé. São os méritos de Cristo, a obediência de Cristo, a obra consumada de Cristo na cruz, a ressurreição de Cristo, é que me qualifica. Eu sou amado nele. Ele nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Então, ao andar no Espírito, eu estou vivendo de acordo com esse Espírito que me vivificou. Lá no nosso texto de Gálatas 5, no verso 25, diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu fui vivificado pelo Espírito, o coerente é que eu ande no Espírito. Em Romanos capítulo 8, nos versos 10 e 11, 9, 10 e 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Estou falando do nascido de novo.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo, o outro Paracaléu, é o representante de Cristo aqui na terra. Ele tem a procuração, viu, Eloy? O Espírito Santo tem a procuração assinada por Jesus Cristo, como representante dele. E ele, ao nos habitar, nos faz embaixadores. Co-procuradores, tem isso? Um procurador auxiliar. O procurador pode delegar uma procuração? Pode, subestabelecer, que chama. Como é que chama? Subestabelecer. Então nós somos subestabelecidos pelo Espírito Santo, que é estabelecido por Jesus Cristo. Se porém Cristo está em vós, continuando em Romanos 8, verso 10, na verdade está morto o corpo por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Sendo que habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então existe esse imperativo: andai no Espírito. E como é que eu sei se eu estou andando no Espírito ou não? Por causa do parâmetro que Paulo nos deu aqui: as obras da carne e o fruto do Espírito. Se aquilo que caracteriza ad contínuos o meu proceder é o amor incondicional, é a alegria que independe de eu ter perdido ou achado dinheiro, se é a paz que vai ser tema da nossa conferência, se eu tenho paz no meu coração, independentemente da circunstância, se eu consigo, se eu trato as pessoas com longanimidade, com benignidade e bondade, se eu creio nas promessas de Deus, eu exerço a minha fé, se eu tenho mansidão nos detalhes cotidianos, se eu exerço domínio próprio diante das tentações, isso é sinal que eu estou andando no Espírito. Se por outro lado, eu me permito ser levado por essas questões sexuais, prostituição, impureza, lascívia, se eu permito que algo tire o foco de Deus na minha vida, como o meu diretor, como o meu guia, tem algo obstruindo o fluxo de bênçãos de Deus na minha vida, porque aquilo se tornou mais importante. Pode ser uma pessoa, pode ser a namorada, pode ser o smartphone, pode ser dinheiro, pode ser a senhora Aparecida, pode ser o Judas Tadeu, pode ser o São Jorge, pode ser qualquer coisa. Ídolo não é só os bonequinhos, não, é qualquer coisa que tira o foco de Deus, que se torna prioridade em lugar de Deus. Se eu me comporto com ciúme, com ira, se eu estou criando confusão à toa, se eu estou fazendo panelinha, se eu sinto inveja, se eu ando envolvido em bebedeira e glutonaria, isso é uma evidência de que eu não estou andando no Espírito. Aí eu tenho que praticar 1 João 1,9 e pedir ao Senhor para me encher do Espírito que já em mim habita. Então, essas obras da carne, 15, que estão enumeradas aqui, e o fruto do Espírito, que é descrito no verso 22 e 23, eles servem como um parâmetro, algo para eu me autoavaliar. Se não me engano, é no final, ou de 1 Coríntios ou de 2 Coríntios, fala para que nós nos autoavaliemos para ver se nós estamos dóquimos, aprovados. Lembra? Acho que nós estudamos isso no BPG, negócio de dóquimos, adóquimos, sendóquimos. Ou seja, existem outras passagens também. Tem a passagem lá da ceia, se não me engano, em 1 Coríntios 10, que nós estudamos quando a igreja se reunia na casa do pastor Geraldo, que são os 7 julgamentos. Um deles é o juízo de mim por mim mesmo, pelo poder do Espírito. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por Deus para não sermos condenados pelo mundo. Ou seja, eu constantemente tenho que estar fazendo uma autoavaliação para ver
se os meus pés estão andando, minhas mãos, meus olhos, né, a minha vida, se elas estão sob o controle do Espírito ou se eu estou sob o controle de mim mesmo. E nós já estudamos os pecados que tangem, que afetam o relacionamento de mim comigo mesmo, que são a prostituição, a impureza e a lascívia, porque 1 Coríntios 6:18 diz: qualquer pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Essas 3 obras da carne iniciais, prostituição, impureza e lascívia, são pecados que afetam a mim mesmo, comigo mesmo, né? Já a idolatria seriam os pecados pessoais, as obras da carne pessoais. Já a idolatria, a feitiçaria, que nós também já estudamos, são as obras da carne que afetam o relacionamento com Deus. É a perda de foco ou a rebelião. Idolatria é a perda de foco, tem algo entupindo o canal de comunicação com Deus, condicionalmente, não posicionalmente, ou a feitiçaria, que é um pecado de rebelião mais aberto, é uma coisa pior um pouquinho. Nós vimos também as inimizades e as porfias, o estado de animosidade, a inimizade é que leva a porfiar, que é brigar. Tem os ciúmes, que nós estamos estudando em par com a inveja, já preparando, cruzando a bola para ir a marcar o gol. O ciúme tocou a bola para a inveja vai cruzar na área o cabeceio da ira. E isso vai gerar como gol a discórdia, a dissensão e a facção. Eu tenho uma evolução aqui. Primeiro eu discordo, depois eu discuto e depois eu me separo e formo o meu grupinho. Nós vamos estudar isso aí. Nós, por enquanto, estamos na primeira tríade, que é o ciúme, zelos, que pode ser pecaminoso ou nobre. O zelo da casa me consumiu. O Davi falou, Jesus Cristo deu cumprimento à profecia. O zelo do Senhor é que fez muitas coisas, mas também existe o fitonos. O fitonos, que é uma palavra feia. É quase um palavrão. Você falar fitonos perto de um crente grego, ele fala assim, misericórdia. É como falar um palavrão. Ele falaria assim, olha lasbaque, não sei como é que é, misericórdia, em grego. Isso se for um grego pentecostal. Para fechar a questão da inveja, ele fica rindo. Um sábio grego, se não me engano, o Aristóteles, todo mundo já ouviu falar do Aristóteles, né? Aristóteles foi um daqueles pensadores gregos. Se não me engano, foi o Aristóteles que falou o seguinte: não há teste melhor para um homem, isso aqui serve muito para os crentes principalmente, não há teste melhor para um homem do que a sua reação diante da grandeza e do sucesso de outra pessoa. Lembra que nós estamos falando de inveja. A inveja, palavra grega fitonos, é o desgosto pela felicidade alheia. É pior do que a inveja que nós normalmente conhecemos. Lembrando que inveja não tem um lado positivo e um lado negativo. Inveja é sempre negativo. Os zelos já tem um lado positivo e um lado negativo. Nós vamos ver também que a ira tem um lado positivo e um lado negativo. Tem o zelo nobre e o zelo pecaminoso. Tem a ira nobre e tem a ira pecaminosa. Mas a inveja não, a inveja é só inveja. Inveja. Sim. Mas a inveja nunca é legal. A inveja, nós vamos ver que existe um monte de texto que fala assim, não pode. Não é legal ter inveja.
Quer ver que eu vou até abrir uns textos aqui, já para adiantar, que está em 1 Pedro, capítulo 2. É um texto que eu gosto muitíssimo. Aliás, eu sou apaixonado por 1 e 2 Pedro. A Lulu está até lendo nos devocionais dela. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Despojando-vos, portanto, despojando é tirando, desvestindo. A gente já viu esse linguajar lá em Efésios. A gente se despoja do velho homem, toma um banhozinho, renovando o entendimento, depois se reveste de Jesus Cristo. Despojando-vos, aqui ó, viu, irmã? Despojando-vos, portanto, de alguma parte da maldade do dolo e deixando um restinho de hipocrisia e inveja, não é isso? Despojando-vos, portanto, de toda, você sabe que toda é 100%, né, Laine? Toda quer dizer tudo menos nada, que é igual a tudo, toda. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e fitonos, invejas, é o desgosto pela felicidade alheia, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como já viu o neném quando está com fome? Enquanto não der uma maia, não é assim? Eles eram assim? Quem era o mais guloso é o Natan, por isso que é o que mais cresce. Eu tenho uma gata lá que é assim, enquanto você não põe comida para ela, a mais nova. Tem uma gravação do Natan gritando, esgoelando, enquanto eu arrumava uma dele. É mesmo? Pois é, ele estava desejando ardentemente o leitinho, né? A gente como crente tem que ser assim também. A gente dá aquela limpada, né? Joga fora a maldade, o dolo. E dolo é melhor, mais do que nunca, o louco meu, a melhor para nos explicar aqui o que é dolo é Elaine, que ela é advogada. Dolo é uma coisa feita de caso pensado, não é isso? Intencional. Como diz o mineiro, feito de caso pensado. É uma coisa intencional. Isso é muito ruim. Despojando-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Você pode observar, nesse pequeno contexto aqui de 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, que todas essas coisas, elas estão meio que relacionadas uma com as outras. É meio que causa e efeito aqui. Em função da inveja, eu tenho o dolo e a maldade. Porque eu vou ser duplo e fez. Eu vou fazer as coisas de caso pensado, fingindo que não tem nada a ver. Ou seja, eu vou ser hipócrita. É hipocrisia. Então, a inveja, ela traz como consequência esse monte de coisa ruim aqui, ó. Maldade, casopensância, também conhecido por dolo, traz hipocrisia, traz maledicência. Por quê? Maledicência aqui não quer necessariamente dizer palavrão, mas é ficar falando mal do outro. Eu acabei de citar a frase aqui do Aristóteles, que não há teste melhor para o homem do que sua reação diante da grandeza e do sucesso de outra pessoa. Eu estou afitonado por causa do Isaac, afitonado com fitonos, com inveja, eu vou ficar detonando ele para as outras pessoas. Maledicência nesse sentido. Vou ficar fuxicando, como diz o nosso pastor, é futricando. Futricando. Mas tem fuxico também. Fuxico não é só aquele negocinho que faz com a linha. Largando esses trem tudo, desejai ardentemente, como natãs recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. Leite espiritual. Leite espiritual. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação.
Ou seja, a inveja, ela não é apenas cobiçar o alheio. Além de cobiçar o alheio, é ter desgosto porque o outro tem. Pelo sucesso do outro. É o desgosto pela felicidade alheia. Ou seja, embora nós sejamos nascidos de novo, se o Pedro está falando isso, a gente deixar a inveja, é porque existe possibilidade do crente, mesmo nascido de novo, sentir inveja. Senão não teria sentido ele estar escrevendo. Se nós fôssemos, qual que é a palavra, hein? Ininvejavecíveis. Imunes aí. Imunes à inveja. Ininvejavecíveis, né? Até imune eu queria uma palavra mais complicada. O teflon, como é que é uma coisa... Antiaderente. Se a inveja não pegasse em nós, vou simplificando. Repelentes à inveja. Se nós fôssemos imunes à inveja, imune fica melhor mesmo. Se nós fôssemos imunes, tivesse uma vacina, né? Vacina anti-invejável, né? Aí quando nunca mais sente inveja, nasceu de novo, nunca mais sente inveja. Não precisava escrever isso. Se está escrito, é porque tem a chance. É uma coisa tão assim, intrínseca do ser humano, porque toda vez que a pessoa está com raiva de alguém, se chateou, ou alguém que foi um grande amigo da infância, ou alguém que foi colega de trabalho, ou um ex-namorado ou namorada, ou ex-marido ou ex-esposa, quando desvincula dessa pessoa, a gente fala assim, essa pessoa para mim morreu, não existe. Aí hoje tem as redes sociais, eu já vi muita piada assim. Aí aparece lá na rede social que aquela pessoa assim, conseguiu um emprego maravilhoso, ou casou de novo, aí tem as fotos do casamento. Então, a pessoa já fica assim, a pessoa tinha morrido, ela já está com medo de inveja, está nervoso porque a pessoa prosperou, ou conseguiu um emprego, principalmente se é da mesma área, né? Sim. Ou conseguiu aquilo que você tanto queria, mas ele não tinha morrido, agora está te afetando, quem está morto não te afeta, né? Então, na verdade... Assim, é o que mais afeta, né? Então... É o que mais afeta. A pessoa, isso é muito... nós não só não somos imunes, como nós somos hipersensíveis a isso. E a consequência é ficar falando mal do outro, detonar. É a maledicência. Se fosse eu, faria melhor. Embora tendo nascido de novo e regenerados pela ação do Espírito e da Palavra, e possuindo uma nova natureza, precisamos entender que há um conflito interior que é comum a todo salvo. No nosso verso 17 fala: a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Essa briga vai durar até o arrebatamento, ou até a nossa morte física. Enquanto estivermos aqui, existe a necessidade de mortificarmos os feitos da carne. Nós vamos entrar nesse detalhe mais para frente. Nós somos salvos da condenação do pecado. Romanos 8:1. O pastor Geraldo gosta muito. Nós somos salvos do poder do pecado. Romanos 8:2. Mas nós não fomos salvos da presença do pecado. Romanos 7:17-20. Ou seja, somos salvos do poder do pecado, somos salvos da condenação do pecado, mas não somos salvos da presença do pecado. Deus, por uma questão didática, Ele resolveu permitir que nós ainda resida a velha natureza pecaminosa, para que ela seja, num treinamento para os céus, submetida pelo poder do Espírito. Daí o imperativo de Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, nós temos recursos para vencer essa inclinação da velha natureza: a presença e o poder do Espírito Santo. É uma questão de decisão pessoal. É aquela velha frase que eu escuto desde que eu era recém-convertido, em 1981. Se não me engano, é uma frase do Martinho Lutero. Eu estou afirmando, eu acho. Você não pode impedir o passarinho de passar em cima da sua cabeça. Não é velha essa ilustração? É velha para danar.
Você não pode impedir o passarinho de passar em cima da sua cabeça. Outro dia, inclusive, a Lulu estava ali na rua Tamóis, eu contei, né? Na rua Tamóis, esperando circular, 3, se não me engano, que eu levo ela lá no Hospital da Unimed, ali, em frente à Telemic. A gente fala assim, né? Em frente à Telemic, nem a Telemic, mas depois a Telemic já virou outra coisa, depois disso já virou. Um pombo jogou uns 400 ml de coisa na cabeça dela, viu? Borrou a cabeça toda. O pombo fez totô na cabeça dela. Estou comigo na evangelismo, mano. Ali numa praça da floresta, uma vez um passarinho fez no meu nariz, assim, ó. Escorreu com a boca? Escorreu com a boca. Delícia. E é ruim, viu? Eu estava sentado ali, estava indo para a casa do Braulio, voltando cedo, estava descansando, que eu tinha subido, andado para caramba. Eu estava sentado ali naquela praça, uma praça mais ou menos ali perto. Passarinho, e parece que o passarinho mira mesmo, né? Não, isso já me aconteceu. Eu estava na Avenida São João uma vez esperando alguma coisa, entregar eu vendia coisa, eu estava esperando o atacadista lá me receber. E eu estava sentado assim no meio-fio e em cima tinha aquelas telhas de zinco. Eu vi nitidamente, o passarinho fez assim um pombo. Ele olhou, me viu, virou e mandou. Foi com dolo. Foi de caso pensar. Foi de caso pensar. Esse passarinho não é de Deus, não. Né? Eu não sei como é que o Espírito Santo é simbolizado pelo pombo. O pombo é praga, né? Igual um rato, sei lá, é um rato com asa. Belo Horizonte está assim de pombo, né? Lá em casa está terrível, lá no prédio do pombo. Os vizinhos estão dando até veneno, parece que está aparecendo pombo morto para tudo quanto é lado. Mas, teve um vizinho que encomendou trouxe uma coruja. Coruja caça os pombos. Deve comer os ovos, né, filhotes? Teve um lá que providenciou uma coruja, a coruja está matando tudo quanto é pombo que tem na área lá. Inclusive, matou o canarinho de um vizinho também, na gaiola. A coruja ela é meia. E ela fica solta, né? Ela fica solta. Dá para ver, ela é bonitinha a coruja, né? Em Floripa tem muita. Aquela girada de cabeça, aquela dela, igual aquele olhão também. Mas é uma questão de decisão pessoal. É uma escolha. Requer determinação, perseverança e constante disciplina. De acordo com Romanos 5,17, fazer isso é reinar em vida. Reinar em vida. E as Escrituras nos dizem em muitos lugares para nós não sentirmos inveja. É dito em 1 Pedro 2, que nós acabamos de ler. É dito em Salmo 37,1 para a gente não ter inveja dos iníquos, do homem mau. Todo mundo conhece o Salmo 37,1. No Salmo 73,3 fala para nós não termos inveja dos homens arrogantes. No Provérbios 3,31 fala para nós não termos inveja do homem que é violento nos seus caminhos. Em Provérbios 23,27 fala para nós não termos inveja dos pecadores sem temor de Deus. Em Provérbios 24,1 fala para nós não termos inveja dos homens malignos. Em Marcos 7,22 Jesus Cristo falou que do coração é que procede um monte de porcariada. É igual quando estoura a caixa de gordura. É terrível. Esse ano eu já tive que limpar uma vez, ele está beirando a hora de eu limpar de novo. Já está até minando assim um pouquinho, mas eu estou fingindo que não é comigo. Eu estou esperando acabar de estourar. É que você tem que pôr uma luva, uma sacola e pegando aquele monte de macarrão do ano passado. Aquele monte, né? O coração do humano é igual essas bocas de lobo quando estouram para minando aquela água verde. Aquele monte de putriqueira. Lá em Montes Claros eles devem falar assim, né? Putriqueira. E uma das coisas que brota nessa putriqueira que vem do coração, uma delas é a inveja. Em Romanos 1,29 fala que é uma das características do homem perdido. E em Tito 3,3 fala que isso caracteriza a velha natureza. Eu citei tanto versículo, vamos ler pelo menos um, né? O Tito 3,3. Eu gosto muito de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Assim como Hebreus, e Daniel, e Romanos. 1
principalmente Efésios e Colossenses. Filipenses também eu gosto muito. 3:3. Apocalipse eu sou apaixonado. Tito 3:3 diz o seguinte: pois nós também outrora éramos sem noção, é a mesma coisa que nessa, né? Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja. Olha o fitônus aí. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. O velho homem, o homem natural, esse homem que está por aí sem Jesus Cristo, ele se engana. Quando fica com esse papinho de amor, de solidariedade, de ação humanitária, é lero-lero. Isso aí é um verniz fininho. O cara é tão pão duro que passa a ser uma camadinha de nada de verniz. Verniz da bondade humana. Qualquer chutinho na canela, esse trem vai para o espaço e o cara já está dando tapa. Não é? Não se engane com a bondade humana. A bondade humana, ela é muito... Invejar, né, fazendo um resumo de Salmo 37, Salmo 73, 3, Provérbios 3, 31, Provérbios 23, 17, Provérbios 24, 1, Provérbios 24, 19 e 20, Marcos 7, 22, Romanos 1, 29, versículo 3, 3. E tinha também o Tiago 4, 2 e o Tiago 3, 14. Fazendo um resumo, o Salmo 73, 3, ele fala bem sobre isso. O motivo de um crente invejar um incrédulo, normalmente é por causa de sucesso, é por causa de dinheiro, é por causa de prosperidade. O Salmo 73 lida muito bem com isso. Por que eu que sou crente não estou na boa igual esse ímpio aí tá? Aí ele fica com inveja. Lá no Salmo... Eu que sou tão temente a Deus, né? No Salmo 73, 3, o crente aqui está falando, ó, o Asaf, ele era maestro, ele era o Isaac lá da época, ele era o Elaine, ele que regia o louvor lá no templo, ele era maestro, um maestrino, né? Já que ele é um Elaine. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Tem crente que chega a ter inveja de incrédulo. Só porque o outro tem dinheiro. Só porque o outro tem dinheiro. Mas a felicidade não está em ter o que o outro tem, mas em desfrutar o que Deus te dá. E um monte de textos, São 37, 73, 3, Provérbios 31, Provérbios 23, 17, Provérbios 24, 1, Provérbios 24, 19 e 20, e outros, fala que a gente tem que aprender a dar valor ao que tem. 1 Timóteo 6, 6 e 8. Tendo que comer, que você esteja com isso contente. Então a vacina, aprendam. O contentamento é o que nos imuniza da inveja. A gente começou falando de vacina. O contentamento nos protege da inveja. Se você está com o coração cheio do Espírito, contente com o que você tem, aprendi a viver. Seja na fartura ou na necessidade, louvo ao Senhor, tudo posso. Não é louvo. Mas aí é só para o pessoal. Mas você lembra, né? Não preciso me afligir com coisa alguma. Ou seja, se você tiver contentamento, a inveja não pega você. Mas como é que a pessoa faz para ficar contente com o que tem? O Espírito. Ontem eu estava vendo uma pregação sobre isso. Ao invés de você reclamar, era uma pregação sobre casais, do Pimpão do Felipe Seabra. Ao invés do cara reclamar da mulher porque a casa está uma bagunça, agradece o Senhor que você tem uma casa. Se ela não passou o pano, não ajeitou exatamente, às vezes ela fez um monte de coisa, mas não deu tempo de limpar o fogão. Ele não vê nada que a pessoa fez de bom, já chega criticando que não limpou o fogão. Agradece que você tem um fogão. Tem gente aí que não tem fogão não, sabe disso? Então,
é contente, tem que ter contentamento. Contentamento nos protege da inveja. E nós tínhamos falado aqui que existe essa tríade, ciúme, inveja, ira. E o ciúme cruza a bola para a inveja joga na área para a ira cabecear e fazer o gol. A ira, viu, Elaine, ela vem de uma palavra grega, que é tu é in. É porque essa letra é bem pequenininha mesmo. É T-H-U-E-I-N no grego. Tuem, né? Que a palavra para ira no grego é thumos, T-H-U-M-O-S, que vem do grego tuem, que significa ferver. Ferver. Ou seja, normalmente quando a pessoa dá um acesso assim de ira, porque está no plural, dá um acesso de ira, parece que a orelha dá aquela vermelhada, assim, parece que a pessoa dá uma esquentada, não dá? Todo mundo aqui já sentiu ira, raiva, alguma coisa que te dá raiva, assim, não dá uma esquentada, não esquenta, né? Não é à toa que vem do grego ferver, é o étimo, né? Vem do grego ferver. E essa é uma palavra que tem um potencial para o bem ou para o mal. Por exemplo, Romanos 2,8 fala que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda forma de impiedade. Deus se ira com o pecado. Quando Moisés estava papeando lá em Êxodo 4,14 com Deus, que ele ficou dando um monte de desculpa para não ir, a ira de Deus se acendeu contra Moisés. A gente já viu isso, mano. Jesus deu aquela chicotada lá também, lá no templo, por causa dos cambistas. Ou seja, existe a ira nobre. Existe a ira nobre. A ira, ela é permitida. Ela só não pode fugir do controle. Primeiro, ela tem que ter um motivo. Um motivo. Por exemplo, se o pastor, o pai, vamos usar um pai. Um pai fraga o filho fazendo uma palhaçada muito grande, ele tem motivo para ficar irado. Mas cumpre a ele dominar aquilo e direcionar e canalizar aquilo de uma forma que gere benefício, que gere fruto, que gere disciplina. A ira tem que ser controlada e dirigida pelo Espírito Santo. Não é à toa, por exemplo, que Efésios 4, 26, conhecidíssimo. Todo mundo conhece Efésios 4, 26. Irai-vos, mas não pequeis. Irar pode. Chutar porque está irado, ou falar um palavrão, ou dar um tabefe, ou matar, ou enfiar a faca, aí já pecou. Mesmo assim, se tiver pecado, até o pôr do sol ainda dá tempo para pedir perdão. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não é uma coisa que é para durar muito. Tem que ser administrada e você não pode ficar cozinhando aquele galo toda a vida. Você já fez galo assado? Ou galo cozido? Nossa. A minha mãe faz de vez em quando. Galo. A minha mãe gosta de comer galo. E o vizinho lá, que é meu primo também gosta de comprar meio o galo. Outro ele fica na panela de pressão às 6 horas. É porque é duro, né? É duríssimo. A carne é até mais escura na mãozinha. É preto. Eu já comi, mas eu nunca fiz. Nem galinha já é ruim. É uma carne dura mesmo. A galinha já é esquisita. A já é dura também. Esse frango que a gente come super macio é totalmente diferente. Não é? Esses de grande aí tratado com ração, essas branquelas, né? Tudo macio, gostoso. E também, além de Efésios 4, 26, que falerais, mas não pequeis, nós temos lá em Mateus 5, 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, a ira, ela é permitida, número 1, desde que tenha motivo, Romanos 5, 22. Número 2, desde que ela não seja duradoura.
Que você não estique muito, não se põe só sobre a vossa. E tem que estar sob o controle do Espírito Santo. Está sob o controle do Espírito. Caso contrário, aí já o trem vai desdobrar em coisas ruins. Quando ela se manifesta através de uma forma explosiva, vamos dizer assim. Né? Porque, falar em explosivo, a ira pode ser como a dinamite. A dinamite, você pode usar ela, por exemplo, sob forma controlada, para ir abrir caminho na mina, lá, o buraco na terra, para você escavar ouro, você escavar outra, não é? Todo mundo já viu filme sobre mina e tal, sabe que eles usam dinamite, mas a dinamite sob controle, você colocando ela no tanto certo, no lugar certo, ela vence um obstáculo. Mas se você não souber dosar a quantidade e o lugar, você explode tudo. Você explode a cidade inteira. Então a ira, se bem administrada, sob o controle do Espírito Santo, ela pode ser proveitosa, uma dinamite sendo usada para um fim bom. Mas se você colocar ela de qualquer jeito e estourar logo o caminhão inteiro, vai trazer um desdobramento negativo. Você vai falar alguma coisa que depois você vai arrepender, você vai praticar uma agressão física que você pode se arrepender, depois vai ser difícil consertar. Porque normalmente tem umas pessoas que são conhecidas por ter o pavio curto. Todo mundo conhece alguém assim, né? A pessoa tem um pavio curto, como se diz. Já ouviu essa expressão? Fulano tem um pavio curto. Ele fica nervoso à toa. E o problema dessas pessoas que tem um mau gênio, parece coisa do Aladim, né? Não tem jeito, isso é linguagem mineira, ele tem muito mau gênio. Ele tem um gênio bom e um gênio mau, né? Genioso, tem um pavio curto, isso é explosivo. Normalmente pessoas assim, que tem essa característica, ele espera que os outros compreendam que ele é assim, né? Essas demonstrações de explosividade dele, de ira, de fazer aquilo, ele supõe que as pessoas têm a obrigação de tolerar isso. Não, eles já sabem quando é que eu sou. O pior, que é justificado, porque não é possível que você não está vendo que esse trem é completamente fora da realidade. Eu estou certo, não quero ir embora. Mas ele espera que as pessoas entendam. Sim, que ele é assim. Para eles é sempre lógico. Mas isso é falta de vergonha espiritual na cara. Ele tem que aprender que isso é pecaminoso, que isso traz consequências, que isso ofende as pessoas. E depois contornar as consequências é muito difícil. É complicado. Depois que você deu o soco, você falou o que não devia, voltar atrás vai ter que ter o processo do perdão, vai ter que a confissão, vai ter que buscar o perdão de Deus e dos homens, né? Se é que não tem uma consequência jurídica, criminal. Outro dia, no noticiário, eu vi por causa de coisa de trânsito, o cara desceu do carro, um veio discutir com o outro, você viu essa notícia? Um saiu do carro, veio discutir com o outro deu 3 tiros no meio do peito, na tora, assim, matou e foi embora. Foi a gota d'água, né? Talvez o problema nem é com aquele, mas já estava por aqui, sim, o primeiro. Um acesso de ira. Você comete um crime, né? Pratica uma ação que vai ter um desdobramento jurídico, criminal. Vai dar BO, como se diz. E para fechar, a palavra fala que nós não devemos entrar nessa de ira. No Efésios 4:31. Efésios 4:31. Longe de vós, isso entristece o Espírito. Ele fala, não entristeçais o Espírito, depois ele mostra de que forma nós podemos entristecer o Espírito. Efésios 4, nós estamos falando de andar no Espírito, ser habitado pelo Espírito. Você está substituindo o seu pai? Você vem aqui na frente? Eu estou notando assim, enquanto o gelo eu não vou parar. Aí eu estou notando ali que ele está numa postura. Mas só para fechar, quem começou um pouquinho atrasado,
Ele está com a procuração. Não está irado, não, né? Não, está com a procuração. E não Efésios 4, 30 e 31. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 30 e 31. 30 e 31. Aí ele vai mostrar de que forma a gente entristece o Espírito. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, dá para entender pelo texto aqui que Deus não quer que a gente entre nessa. Foi explícito. Em Colossenses 3,8, que é o Ctrl-V de Efésios, está dito: agora, porém, despojai-vos. Vai lá, irmão. Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, fumos, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Ou seja, para não ir no Salmo 4,4 e no Salmo 37,8, que são lá do Velho Testamento, só o Efésios 4, 30 e 31, Colossenses 3,8, já deu para perceber que esse tipo de situação, juntamente com o ciúme e com a inveja, não devem ser características daquele que professa ser de Cristo. Porque senão queima o filme. Queima o filme e o pessoal depois vai falar assim: tá vendo? Lá é crente. Tá vendo? Lá é crente. Sem contar os anjos, sem contar os demônios, sem contar o Satanás, e sem contar Deus. Amém? Vamos encerrar.